pessoal, para quem não me conhece, me chamo João Camilo. Estou dando início aqui a esse canal e o intuito basicamente é falar aquilo que eu tenho ganhado através do meu devocional diário, da leitura da palavra e também de outros livros que tragam algum tipo de conhecimento válido, tanto para a vida espiritual como também para o nosso desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje, né, que é o nosso primeiro vídeo aqui do canal, eu gostaria de falar sobre um tema muito importante que já tem um bom tempo que eu li e que me marcou muito e que eu posso falar que isso transformou a minha vida e mudou a minha vida, transformou muito o meu caráter, que foi A Hora Matinal. Eu vou mostrar aqui para vocês esse livro, que é do autor Andrew Murray, que se chama A Vida Interior. E o primeiro capítulo desse livro se chama A Hora Matinal. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema foi em um dos escritos do irmão Watchman, onde ele vai falar sobre a importância de termos uma vida com Deus, principalmente tendo uma vida devocional. E ele relata que esse devocional, ele precisa ser, né, principalmente ali pelo período da manhã. E aí um dos textos que ele usa para explicar isso é um texto que a gente encontra lá em Êxodo. E eu queria ler para vocês esse texto em Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Que basicamente diz o seguinte: E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Tá? Primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês. Olha o que Moisés falou. O povo não sabia o que era aquilo. Né? No próprio texto vai falar aqui que esse maná ele parecia uma sementinha de coentro. Né? Ele era branco e pequeno. E o povo não sabia o que era. E aí Moisés falou para aquele povo que era o pão que o Senhor vos deu a comer. E aí eu lembro do texto de o próprio Senhor Jesus falou. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Né? O próprio Senhor Jesus ali, ele mostra que aquele maná estava mostrando, estava tipificando ele mesmo. Né? Depois o próprio Senhor fala, nem só de pão e água vive o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Então esse maná aqui é o próprio Cristo. É a própria palavra de Deus para nós hoje. E aí continuando o texto diz, essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto o que podia comer. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra ele. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo-se, o sol derretia. Então percebam aqui, que aquele maná, ele era um maná para o dia. Você não podia guardar maná para outro dia. A ordem de Deus é que todos os dias você fosse colher esse maná, pegar esse maná, você não podia deixar guardado. E o irmão Atmani, ele fala algo muito interessante, que da mesma forma é a nossa vida espiritual. O devocional de hoje, a leitura da palavra de hoje, não vai servir para o dia de amanhã. Óbvio que nós vamos aprender, que nós vamos ter ensinamentos que vão ser aplicáveis à nossa vida, só que no que tange a fortalecimento espiritual, você precisa repor essa palavra, esse maná diariamente. Assim como a própria alimentação, né? Eu sou nutricionista e a gente sabe que você não pode ficar vários dias sem comer porque você não vai ter substrato energético, você vai ficar fraco, você pode ter uma fraqueza, uma tontura, desmaiar. Da mesma forma, o alimento espiritual ele tem que ser diário, nós precisamos nos alimentar todos os dias, porque se nós não nos alimentarmos todos os dias, nós vamos ficar fracos espiritualmente. E aí a gente lembra daquela palavra do Senhor. Nem só de pão e água vive o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Então, essa palavra é o que nos nutre, nutre o nosso espírito.
Nós somos um ser tripartido, nós temos um espírito, uma alma e o corpo. Então, se você não nutre adequadamente o seu espírito, se você não vai ter essa comunhão diária com Deus, se você não vai pegar esse maná pela manhã, você vai ficar enfraquecido para o seu dia. Existem outros textos também na palavra que relatam um pouco sobre a importância de ter esse momento matinal. Outro texto a gente acha lá no Salmo 5, versículo 3, que diz: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Perceba, de manhã te apresento a minha oração. Ele não está falando aqui de tarde, de noite. Não que você não possa, mas você começar o dia entregando ao Senhor, né, as suas orações, entregando a sua vida, a sua casa, os seus projetos na mão do Senhor. Cara, isso é muito maravilhoso, porque ele fala: e aguardo com esperança. Toda vez que nós entregamos ao Senhor nossas metas, os nossos sonhos, a nossa vida, aquilo que em nós ainda precisa ser transformado com o Senhor, nós podemos ter a certeza, nós podemos aguardar com esperança. Então, eu digo por mim, a minha vida foi transformada quando eu comecei a entender a importância de ter um devocional. Quando eu comecei a ler livros, a ler a palavra, a meditar, ter esse tempo com Deus de manhã. Isso me ajudou muito espiritualmente. E essa ajuda foi sendo transformada e levada para as outras áreas da minha vida. Então eu conto isso aqui como testemunho. Essa hora matinal ela é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa vida, para a nossa fé. E eu queria que você pudesse entender isso e começar a aplicar. A colocar esse tempo com o Senhor. Em muitos momentos eu falho. É uma luta de fato, é uma batalha que a gente enfrenta para ter esse momento. Por quê? Porque o diabo sabe que se você começar a ter esse tempo com o Senhor, muitas coisas vão ser transformadas na sua vida. E ele, de fato, ele vai fazer de tudo para barrar isso. Vai ser o sono, vai ser as distrações. Então, em muitos momentos, eu percebo que eu estou distraído. Que muitas vezes, pelo período da manhã, já aparecem tantas coisas para a gente resolver que a gente acaba esquecendo de ter esse tempo com Deus. E esse tempo aqui é muito importante. A gente precisa começar o dia já nos enchendo da palavra do Senhor. Porque apenas isso pode nos dar sustento para enfrentar as adversidades do dia. Lendo uma vez a biografia de Martinho Lutero, eu fiquei muito impactado quando Lutero disse o seguinte na sua biografia. Ele falou que, no mínimo, ele tinha que orar, ele tinha que ter um tempo com Deus de comunhão, de no mínimo de 3 a 4 horas por dia, para que ele conseguisse enfrentar e dar conta de tudo que ele tinha que dar conta no dia. Então perceba, ele era um homem que entendeu que sem a oração, que sem esse alimento espiritual, ele não iria conseguir avançar e conseguir enfrentar aquelas adversidades que ele tinha na vida dele. A gente sabe que Lutero enfrentou muitas coisas, né, naquele período de tempo, né, batalhas assim imensas, tá, de nível espiritual também, que ele relata em sua biografia. Outro texto também muito interessante é o de Isaías 54, que diz: o soberano, o Senhor, me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Então, quando você tem essa hora matinal com o Senhor, você ouve o que o Espírito Santo quer te falar naquele dia. Você vai perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para mim nesse dia? O que é que o Senhor quer que eu faça nesse dia? O que é que o Senhor, Deus, tem para mim nesse dia? Fala comigo. Então, pela manhã, você recebe as coordenadas do Espírito Santo. Outra coisa muito interessante também de falar, irmãos, que o próprio André Moore, aqui no livro, ele relata que essa hora matinal não é uma hora para você fazer um estudo teológico. Não, é para você ter um momento de comunhão, de devoção ao Senhor. Então é você meditar nas Escrituras. Você ler trechos e meditar naquilo, e refletir, e orar, e pedir ao Espírito Santo direção. Algumas coisas aqui que eu gostaria de ler que ele cita, que é muito interessante. Olha o que ele fala. Qual deve ser o objetivo da hora tranquila, né, que ele chama a hora tranquila, a hora matinal? Por que hora tranquila? Porque é aquele momento que tem pouco barulho, pouca zoada. A gente vive em tempos tão barulhentos, as pessoas são tão barulhentas, tudo é motivo para conversas, para zoada, ligar um som. A gente vive nisso. Eu moro em uma cidade que as pessoas vivem em torno de música. Tudo é barulho, tudo é som. Então é muito difícil. Então quando você acorda mais cedo, você ainda consegue estar em um período de silêncio, porque não tem tanta zoada, não tem tanta gente com som ligado, não tem tanto barulho de obra. Então você consegue ter um momento de mais quietude.
E até por isso que você ter contato com a natureza, morar em lugares, né, como o interior, por exemplo, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Então isso é muito importante, né? Essa hora matinal ela é interessante porque você tem pouca zoada, pouco barulho. Outra biografia também muito interessante tem a biografia de um irmão, né? Que ele foi para a China e agora aqui eu esqueci o nome dele, mas foi uma biografia assim muito impactante que eu até li a biografia dele, assisti o filme dele e me marcou muito. E ele fala que ele acordava, ele fazia a questão de acordar primeiro do que os pássaros, né? Porque ele falava assim, eu não vou deixar os pássaros adorarem ao Senhor primeiro do que eu. Então ele acordava antes dos pássaros para ter comunhão com o Senhor. Hudson Taylor, lembrei o nome dele aqui agora. Então, muito interessante. Então, qual deve ser esse objetivo da hora tranquila? O André Moura fala, que o objetivo dessa hora tranquila é assegurar a presença de Deus para o dia todo. Olha que maravilha. Assegurar a presença de Deus para o dia todo. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós iniciamos o nosso dia com comunhão com o Senhor, nós asseguramos essa presença. Nós cultivamos a nossa alma para manter-nos na presença do Senhor. Então isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. E aí ele continua que a devoção pessoal a um amigo ou uma atividade significa que esse amigo ou essa atividade tem um lugar reservado em nosso coração, mesmo quando outras ocupações exigem nossa atenção. A devoção pessoal a Jesus significa não permitirmos que coisa alguma nos separe dele por um momento sequer. Então, quando nós colocamos essa hora tranquila, essa hora matinal em primeiro lugar, essa comunhão com o Senhor em primeiro lugar, nós estamos dando a primazia ao Senhor. Nós estamos entregando o que é mais importante. Porque aquilo que você entrega, o seu primeiro pensamento no dia, é aquilo que é mais importante para você. Irmãos, como nós temos falhado nisso? Eu falo por mim, eu tenho falhado muitas vezes nisso. Então, já acordo às vezes preocupado com o trabalho, preocupado porque tem aquilo para fazer, aquilo para pagar, e há tantas emoções. Mas o que eu fui percebendo, que todas as vezes que eu acordava assim, que eu já ia com esse impulso para resolver problema, para fazer isso, para fazer aquilo, era um dia tão inquieto. Às vezes que já acorda pegando no celular, é um dia inquieto. Mas o Espírito Santo, ele trouxe isso ao meu coração. Tire o primeiro momento do dia para mim. Aquiete a sua alma. E é incrível, pessoal, quando você tem esse tempo de comunhão com o Senhor, quando você lê a palavra, quando você medita, quando você ora, quando você entrega todas essas emoções, ansiedades e medo ao Senhor, é incrível como você fica mais forte para o dia. Como o Senhor ele lhe dá graça para resolver os problemas. Como o Senhor ele vai cuidando de cada detalhe. Mas muitas vezes o que é que a gente quer? A gente quer resolver aqui, ó, na força do braço, e a gente esquece de ter esse momento com o Senhor. A gente deixa o maná, a gente quer pegar maná para outro dia, não. Só que esse maná, o que é que a palavra diz? Que esse maná, ele criou o bicho e cheirava mal. Então toda vez que a gente esquece de ter uma comunhão com o Senhor, né, que hoje, infelizmente, muitos cristãos são assim, a pessoa vai para a reunião do domingo, ela ouve a palavra, só que durante a semana ela não tem comunhão com o Senhor. Ela não abre a palavra, ela não ora. Isso nos enfraquece espiritualmente. Então, irmãos, que possamos despertar, que possamos dar prioridade a esse tempo de comunhão com o Senhor. Faça o seu devocional. Outra coisa que eu deixo aqui de dica para vocês, faça a leitura da palavra, foque ali em um livro de cada vez. Meditem, né, naquilo que mais o Senhor falou com você. Qual foi a porção daquele capítulo que você leu? Qual foi o versículo que o Senhor falou com você? Leia aquilo, anote. Tem um caderninho de anotações. Faça anotações, isso ajuda você a fixar o que o Senhor falou com você. Anote o que o Senhor falou com você e medite, reflita nisso. Porque isso vai nos ajudar muito na nossa vida espiritual. Então é isso, meus irmãos. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês aqui com essa palavra. O intuito aqui desse canal é trazer uma reflexão, trazer palavras simples daquilo que eu vivo, da minha realidade, daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Não é o intuito de ser uma pregação, um ensino teológico, não é isso. Quero que simplesmente seja algo aqui que traga um entendimento para vocês, uma clareza e que de alguma forma vocês possam ser ajudados e tocados por isso, para que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Então, um forte abraço, que Deus vos abençoe. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de curtir, de deixar um comentário, porque fazendo isso, o meu canal alcança mais pessoas, mais vidas podem ser auxiliadas e ajudadas. Amém? Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.